Você fez a escolha certa, pensou bem, analisou todas as opções, agiu com estratégia e funcionou. Mas, inevitavelmente, alguém não gostou do resultado. Talvez essa pessoa tenha perdido algo, talvez se sentiu excluída, ou talvez simplesmente não suporta ver você vencer. E agora, querem que você peça desculpas. E aqui está o momento crucial. O ponto de inflexão onde a maioria das pessoas comete um erro que custará caro. Poder, respeito e credibilidade por muito tempo. Elas se desculpam, não porque estavam erradas, mas porque querem que o outro se sinta melhor, porque querem evitar conflitos, porque confundem gentileza com submissão. Maquiavel entendeu algo que a psicologia moderna apenas está começando a confirmar. Desculpar-se por decisões corretas não te torna humilde, te torna manipulável. E hoje eu vou te mostrar exatamente o porquê, com base em pesquisas científicas, e como proteger seu poder, sem se tornar alguém arrogante ou insensível. Mas primeiro, você precisa entender a diferença brutal entre dois tipos de desculpas. Existe a desculpa genuína, aquela que surge quando você realmente cometeu um erro, quando machucou alguém desnecessariamente, quando seu julgamento falhou e as consequências afetaram outros. Essa desculpa é poderosa, demonstra integridade. Estudos mostram que líderes que se desculpam por erros reais têm maior bem-estar, maior satisfação no trabalho e maior orgulho no que fazem. Mas existe um outro tipo de desculpa, a desculpa estrategicamente destrutiva, aquela que você oferece não porque estava errado, mas porque alguém está incomodado com o seu sucesso. Essa segunda desculpa é veneno puro para o seu poder. Um estudo publicado na Revista Europeia de Psicologia Social revelou algo surpreendente. Os participantes que se recusaram a expressar arrependimento por decisões corretas demonstraram maior autoestima, maior sensação de poder e controle e maior integridade percebida. Leia isso de novo. Recusar-se a pedir desculpas por decisões corretas aumenta a autoestima e a sensação de poder. O oposto também é verdadeiro. Cada vez que você se desculpa por algo que não requeria desculpas, você corrói sua própria percepção de si mesmo. Reforça a crença interna de que provavelmente estava errado, que provavelmente é culpado, que provavelmente merece menos. A psicoterapeuta doutora Beatriz Goulart explica com clareza brutal. Desculpar-se em excesso envia a mensagem de que você carece de confiança e é ineficaz. Pode até mesmo dar a certo tipo de pessoa permissão para te tratar mal, ou até mesmo abusar de você. Maquiavel teria assentido com a cabeça diante disso. Ele escreveu que é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. E embora essa frase seja constantemente mal interpretada, o ponto subjacente é claro. O respeito é mais importante que o conforto dos outros. Quando você se desculpa por decisões corretas, você está escolhendo o conforto dos outros sobre o seu próprio respeito. E essa escolha tem consequências acumulativas. Agora, vamos à anatomia da desculpa desnecessária. Por que as pessoas se desculpam por decisões que foram corretas? Razão número 1, condicionamento social precoce. Desde a infância, muitos foram treinados para equiparar harmonia social com virtude moral. Se alguém está chateado, você deve ter feito algo de errado. Se há conflito, você deve resolvê-lo. Se alguém se sente ferido, você deve pedir desculpas. Esse condicionamento ignora uma verdade fundamental. Às vezes, as pessoas se chateiam não porque você fez algo de errado, mas porque você não lhes deu o que queriam. E essas são duas coisas completamente diferentes.
Razão número 2. Baixa autoestima disfarçada. Pesquisadores que estudam a ligação entre autoestima e desculpas descobriram que pessoas com baixa autoestima tendem a duvidar de suas próprias ações e decisões, sentindo que são um fardo para os outros. Isso leva a desculpar-se preventivamente para mitigar julgamentos negativos percebidos. O problema é que essa desculpa preventiva reforça exatamente o que você teme. Quando você se desculpa constantemente, começa a internalizar a crença de que é inerentemente culpado ou inadequado. É um ciclo que se alimenta a si mesmo. Razão número 3. Medo do conflito. Algumas pessoas veem o conflito como inerentemente negativo, como algo que deve ser evitado a todo custo. E a desculpa se torna uma ferramenta de evasão. Mas aqui está o problema. Quando você se desculpa para evitar conflito, você não elimina o conflito, apenas o pospõe. E, enquanto isso, você cedeu terreno que será difícil recuperar. Razão número 4. Confusão entre empatia e autodegradação. É possível reconhecer que alguém se sente mal, sem assumir responsabilidade pelo seu mal-estar. É possível ser compassivo sem ser apologético. Mas muitas pessoas não sabem fazer essa distinção. Confundem "entendo que isso é difícil para você" com "sinto muito por fazer isso". A primeira é empatia. A segunda é assunção de culpa. E quando você assume culpa por decisões corretas, está mentindo para si mesmo e para os demais. Agora, vamos a algo que os especialistas em comunicação ensinam, mas poucos aplicam. Existe uma técnica chamada substituição da desculpa pela gratidão. Em vez de dizer "perdão por te fazer esperar", diga "obrigado pela sua paciência". Em vez de "perdão por te incomodar", diga "obrigado pelo seu tempo". Em vez de "perdão por essa decisão", diga "entendo que isso não é o que você esperava". Essa mudança parece pequena, mas é transformadora. Pesquisadores da CNBC relataram que dizer "me desculpe" pode fazer com que os outros pensem menos de você. E sugeriram que pessoas bem-sucedidas substituem desculpas por expressões de gratidão ou reconhecimento, o que os faz parecer mais confiantes. Enquanto continuam sendo corteses, Maquiavel teria aprovado essa estratégia, não porque fosse manipuladora, mas porque preserva a verdade. Enquanto mantém relações funcionais, você não fez nada de errado. Não precisa se desculpar, mas pode reconhecer a experiência do outro, sem assumir culpa, agora. Vamos ao contexto da liderança, onde este tema se torna ainda mais crítico. Pesquisadores da Queen's University estudaram o impacto das desculpas de líderes e encontraram resultados nuançados. Por um lado, líderes que se desculpam por erros reais não perdem autoridade. De fato, melhoram a relação de trabalho e demonstram integridade, mas, e isso é crucial, há uma diferença entre erros de competência e erros de integridade pessoal. Um erro de competência é quando seu julgamento técnico falhou. Você calculou mal, subestimou um risco. Aqui, a desculpa é apropriada, porque reconhece uma falha genuína. Mas muitas vezes, o que outros chamam de erro, não é erro em absoluto. É simplesmente uma decisão que não lhes beneficiou. E desculpar-se por isso é um erro estratégico grave. Um estudo publicado na Revista Europeia de Psicologia Social revelou algo incrível sobre as dinâmicas de poder e as desculpas. Pessoas com menos poder tendem a interpretar as ações de quem está no poder de forma cínica. Isso significa que, se você tem uma posição de autoridade, suas desculpas podem ser vistas não como sinceras, mas como táticas. Paradoxalmente,
Se desculpar pode te fazer parecer mais manipulador e não menos. Os pesquisadores concluíram que as desculpas de pessoas com mais poder são relativamente ineficazes para aumentar o perdão das vítimas com menos poder. Em outras palavras, se você já tem poder, se desculpar pode não te ajudar em nada com aqueles que se sentem magoados. Isso não significa que você nunca deva se desculpar. Significa que você deve ser estratégico sobre quando e por que você faz isso. Maquiavel escreveu que um príncipe não deve se preocupar com a infâmia de ser considerado cruel, se com isso ele mantém unidos e fiéis os seus súditos. O ponto não é ser cruel, é que a conveniência dos outros não pode ser o seu critério principal para tomar decisões. Agora, vamos aos cenários específicos onde as pessoas cometem o erro de se desculparem por decisões certas. Cenário número 1. Estabelecer limites. Você decide que não pode mais continuar fazendo favores que te esgotam. Você diz não a algo que antes dizia sim, e a outra pessoa reage mal. Seu primeiro instinto pode ser se desculpar. Desculpa, é que estou muito ocupado. Desculpa, não é pessoal. Mas o que você está fazendo realmente? Você está pedindo perdão por cuidar de você mesmo. Você está assumindo a culpa por estabelecer limites saudáveis. Você está comunicando que o seu bem-estar é algo pelo qual você deve se desculpar. A resposta maquiavélica é diferente. Entendo que isso muda as coisas. Esta é a minha decisão. Ponto. Sem desculpa. Sem justificativa excessiva. Sem ceder o terreno que você acabou de tomar. Cenário número 2. Tomar uma decisão que beneficia o grupo, mas prejudica um indivíduo. Você é líder de uma equipe. Você toma uma decisão que é certa para o projeto, mas significa que alguém perde uma oportunidade que queria. Essa pessoa fica chateada. O erro seria se desculpar pela decisão. Sinto muito que você não tenha participado deste projeto. O problema com essa desculpa é que implica que a decisão estava errada, que você deveria ter agido de forma diferente, que o benefício do grupo não justificava o custo individual. Mas se a decisão foi certa, se desculpar é mentir. E mentir para apaziguar alguém é uma forma de manipulação, mesmo que pareça amabilidade. A resposta correta reconhece a experiência do outro, sem assumir a culpa. Eu sei que você esperava este projeto. Entendo a sua frustração. Minha decisão se baseou no que era melhor para a equipe completa. Não há desculpa, porque não houve erro. Cenário número 3. Terminar uma relação que não funciona mais. Você decide terminar uma amizade, um relacionamento amoroso ou uma associação profissional que se tornou tóxica ou improdutiva. A outra pessoa reage com dor, raiva ou manipulação emocional. O instinto de muitos é se desculpar. Desculpa por te fazer sentir assim. Desculpa por esta decisão. Mas pense bem. Você está se desculpando por proteger o seu bem-estar. Você está se desculpando por reconhecer uma realidade que o outro não queria ver. Você está se desculpando por ter padrões. Maquiavel escreveu que as injúrias devem ser feitas todas de uma vez, para que, saboreando-se menos, ofendam menos. Quando você termina algo que devia terminar, não prolongue a dor com desculpas que sugerem que talvez você devesse ter ficado. Seja claro, seja definitivo e deixe que o outro processe, sem a confusão de sinais mistos. Cenário número 4. Dizer uma verdade desagradável. Alguém te pede a sua opinião honesta. Você dá, e não gostam do que escutam. O erro seria se desculpar pela verdade. Desculpa se isso foi duro. Mas que mensagem isso envia?
que a verdade é algo pelo qual se desculpar, que a honestidade é uma ofensa, que você deveria ter mentido para proteger os sentimentos deles. A alternativa é simples: manter a verdade, sem desculpa. Eu sei que isso não é fácil de escutar, mas acredito que é importante que você saiba. Não há perdão, porque dizer a verdade não é um ato que requeira perdão. Cenário número 5. Sucesso que gera inveja. Você conquista algo, uma promoção, um reconhecimento, uma vitória, e alguém no seu círculo não comemora. Na verdade, parece ressentido. O erro, surpreendentemente comum, é minimizar o seu sucesso, ou até mesmo se desculpar por ele. Não é para tanto. Tive sorte. Desculpa se isso te faz sentir mal. Este comportamento tem um nome na psicologia: autossabotagem social. Você reduz a sua própria conquista para fazer com que os outros se sintam melhor sobre a falta de conquista deles. Maquiavel teria visto isso como uma traição a você mesmo. Se você trabalhou por algo, se você mereceu, celebrar isso não é arrogância, é reconhecimento da realidade. E se desculpar pela realidade é uma forma de mentira. Agora, há algo que você precisa entender sobre as pessoas que exigem desculpas por decisões certas. Nem todas essas pessoas são maliciosas. Algumas genuinamente não entendem que o desconforto delas não equivale à sua culpa. Elas acreditam que, se elas se sentem mal, alguém deve ser responsável e você é o candidato óbvio. Mas outras são maliciosas, sabem perfeitamente que você não fez nada de errado, mas aprenderam que podem obter poder sobre você se te fizerem sentir culpado. Sua desculpa é a vitória delas. A sua culpa é o controle delas. A terapeuta especialista em traumas, doutora Beatriz Goulart, diz sem rodeios, em sua essência: se desculpar em excesso é autotraição. Cada vez que você se desculpa por algo que não requeria desculpa, você se trai a si mesmo. Você diz para a sua própria psique que provavelmente você estava errado, que provavelmente você é o problema, que provavelmente você não merece ocupar o espaço que você ocupa. E isso tem consequências acumulativas. Pesquisadores descobriram que se desculpar frequentemente, mesmo por coisas que não são sua culpa, reflete um sentido profundo de inadequação. E cada desculpa desnecessária reforça essa inadequação. É um ciclo vicioso. Você se sente inadequado, então você se desculpa. A desculpa reforça o sentimento de inadequação. Você se sente mais inadequado, então você se desculpa mais. Romper este ciclo requer ação consciente e repetida. Agora vamos à estratégia maquiavélica para lidar com situações onde outros querem que você se desculpe por decisões certas. Estratégia número 1. A pausa avaliativa. Quando alguém expressa desconforto pela sua decisão, o seu primeiro instinto pode ser se desculpar imediatamente. Resista a esse instinto. Em vez disso, faça uma pausa, pergunte-se: eu fiz algo errado? Ou eu simplesmente fiz algo que eles não gostaram? Se a resposta for o segundo, não se desculpe. Estratégia número 2. Reconhecimento, sem culpa. Você pode reconhecer a experiência do outro, sem assumir responsabilidade por ela. Vejo que isso te afeta. Eu entendo que você esperava algo diferente. Eu sei que isso não é o que você queria. Nenhuma dessas frases é uma desculpa. Nenhuma assume culpa. Mas todas demonstram que você foi ouvido e que você foi entendido. Estratégia número 3. Reafirmação da decisão. Depois de reconhecer a experiência do outro, reafirme a sua posição. Minha decisão se baseou nestes fatores. Acredito que foi a escolha certa.
Estou disposto a discutir os critérios, mas não vou me desculpar pelo resultado. Essa clareza é crucial. Elimina a ambiguidade que outros podem explorar contra você. Estratégia número 4. Oferecimento construtivo, sem retrocesso. Às vezes você pode oferecer algo, sem ceder no fundamental. Embora minha decisão não mude, estou disposto a explorar como podemos avançar de forma que funcione melhor para todos. Isso demonstra flexibilidade, sem fraqueza, abertura, sem submissão, colaboração, sem desculpa. Estratégia número 5. Tolerância ao desconforto temporário. Quando você não se desculpa por decisões corretas, algumas pessoas vão se incomodar, haverá tensão, haverá silêncio, talvez até haja conflito aberto. Seu trabalho é tolerar esse desconforto, sem ceder. Maquiavel escreveu que quem quer ser bom em todo momento, necessariamente fracassará entre tantos que não são bons. O que ele queria dizer é que a bondade indiscriminada, que inclui se desculpar indiscriminadamente, não é sustentável em um mundo onde nem todos operam com boa fé. O desconforto de manter sua posição é temporário. A perda de respeito por ceder é permanente. Agora, há algo importante que devemos esclarecer. Eu não estou dizendo para você nunca se desculpar. As desculpas genuínas por erros genuínos são poderosas. Elas demonstram integridade, constroem confiança, reparam relacionamentos danificados. O que estou dizendo é que você reserve suas desculpas para situações que as merecem. Pesquisadores identificaram 4 componentes de uma desculpa efetiva: reconhecimento do erro, aceitação de responsabilidade, expressão de arrependimento e garantia de que não se repetirá. Note algo crucial nesses componentes. Todos assumem que houve um erro real. Se não houve erro, não há nada a reconhecer, nenhuma responsabilidade a aceitar, nenhum arrependimento a expressar, nenhuma garantia a dar. Se desculpar sem erro real é uma forma de desonestidade. Você está dizendo que fez algo de errado quando não fez. E a desonestidade, mesmo que se disfarce de humildade, continua sendo desonestidade. Agora, vamos falar de algo que a maioria evita: a manipulação através de demandas de desculpa. Existem pessoas que aperfeiçoaram a arte de obter desculpas que não merecem. Elas usam táticas específicas. Tática 1. Vitimismo estratégico. Elas exageram seu sofrimento para fazer você sentir que causou um dano maior do que realmente causou. Tática 2. Generalização moral. Elas convertem uma decisão específica em um julgamento sobre seu caráter completo. Não apenas você tomou esta decisão, você é uma pessoa ruim. Tática 3. Coalizão de pressão. Elas envolvem outros para criar pressão social sobre você. Veja quanta gente concorda comigo. Tática 4. Retirada de afeto. Elas te castigam com silêncio, frieza ou exclusão, até que você se desculpe. Reconhecer essas táticas é o primeiro passo para não cair nelas. A resposta maquiavélica à manipulação por desculpa é simples. Não recompense o comportamento manipulativo. Se alguém usa essas táticas e você se desculpa, você ensinou a essa pessoa que elas funcionam e ela as usará de novo. Se você não se desculpa, eventualmente ela aprenderá que, com você, isso não funciona. Alguns ajustarão seu comportamento, outros se afastarão. Em ambos os casos, você ganha. Agora, vamos ao Super Thanks. Se você chegou até aqui, claramente entende que o poder real não vem de agradar a todos, vem de tomar decisões corretas e mantê-las.
Este canal existe para te dar perspectivas que a cultura popular não te dá. Verdades que muitos preferem ignorar, sobre como realmente funciona o poder humano. Quando você clica em Super Thanks, você está votando por mais disso. Você está dizendo, eu quero ferramentas reais, não conselhos que me façam sentir bem, mas me deixem fraco. O botão está abaixo. O coração dourado. Sua decisão. Agora, a parte final que você precisa escutar. Na próxima vez que você sentir o impulso de se desculpar, faça estas perguntas. Eu fiz algo objetivamente incorreto? Não se alguém está chateado. Se o que eu fiz foi incorreto, segundo padrões razoáveis. Minha decisão danificou alguém desnecessariamente? Não se alguém não obteve o que queria, se eu causei dano que poderia ter evitado, sem comprometer o objetivo legítimo, eu mudaria minha decisão. Se pudesse voltar atrás, não para fazer alguém feliz, mas porque genuinamente acredito que estava errado. Se a resposta a essas perguntas for não, não se desculpe. Em vez disso, use as estratégias que discutimos. Reconheça, sem culpa, reafirme, sem arrogância. Ofereça, sem retroceder, e prepare-se para o desconforto temporário, que vem de não ceder à pressão social injustificada. Maquiavel entendeu que a liderança e a vida em si requer a capacidade de tomar decisões impopulares e mantê-las não por teimosia, não por ego, mas porque ceder ante pressão injustificada é uma forma de traição a si mesmo e aos princípios que guiam suas decisões. Ele escreveu que um príncipe deve ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para espantar os lobos. As demandas injustificadas de desculpa são armadilhas, e seu trabalho é reconhecê-las como tais, não cair nelas. Não te faz uma pessoa má, te faz estrategicamente inteligente, te faz alguém que valoriza a verdade acima do conforto, te faz alguém cujo respeito próprio não está à venda. E isso, ao final, é o que separa quem tem poder real de quem só tem a ilusão de ser querido. Quero te deixar com uma última reflexão. Cada desculpa que você dá é uma transação. Você está trocando algo. Sua posição, sua credibilidade, sua autoridade, por algo mais, o conforto temporário do outro, a resolução superficial da tensão, a ilusão de harmonia. Às vezes, essa transação vale a pena. Quando genuinamente errou, se desculpar é investir em integridade, mas quando não errou, essa transação te empobrece. Você está dando algo valioso em troca de nada real. Você está pagando um preço por uma paz que não deveria ter custo. A pergunta que te deixo é simples, mas importante. Quantas vezes no último mês você se desculpou por algo que não requeria desculpa? E, mais importante, o que você vai fazer da próxima vez que alguém quiser que você se desculpe por uma decisão correta? A resposta a essa pergunta revelará muito sobre onde você está em seu desenvolvimento estratégico pessoal. Maquiavel não nos ensinou a ser cruéis. Ele nos ensinou a ser realistas. E a realidade é que seu poder, seu respeito e sua integridade dependem de que você não os regale. Em troca de nada, proteja o que é seu, incluindo suas decisões certas. E da próxima vez que alguém exigir uma desculpa que não merece, lembre-se, seu silêncio estratégico comunica muito mais poder do que 1000 desculpas vazias. Agora vá e pare de pedir perdão por acertar.